e ela dura 40 dias. A palavra quaresma já tem um significado de 40 dias, inspirada na Bíblia, onde o número 40 dias aparece em diversos pontos, principalmente com Jesus. O próprio primeiro domingo da quaresma, que foi o domingo passado, já tinha este evangelho, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e foi também seguido pelo demônio que tentou Jesus para que fosse desviado da sua missão, do seu caminho. Jesus vai fazer uma espécie de um retiro no deserto, orando 40 dias e 40 noites. Mas ele é tentado durante esse tempo a se desviar da sua verdadeira missão, do seu ministério, do seu messianismo. Então, 40 dias significa um número simbólico na Bíblia, não é que seja 1, 2, 3, 39, 40, não. É um número suficiente, é um tempo suficiente, é um tempo completo para uma determinada missão, uma determinada decisão. Padre, o que não pode ser feito na quaresma? Bom, o que não pode ser feito, eu acho que é mais interessante a gente responder o que deve ser feito. Naturalmente, o que não deve ser feito é o pecado, seguir o caminho da ilusão. O que não pode ser feito é acreditar na tentação, na confusão que o demônio semeia, acreditar nas mentiras. O próprio demônio é o pai da mentira, da confusão. Ele adora uma confusão. Então, o que não podemos é seguir tudo aquilo que o corpo, por exemplo, nos pede, que o corpo quer coisas que não fazem bem ao espírito, que nos enganam, que podem dar prazer de momento, mas ele não é conveniente para, olhando a extensão da nossa vida, da nossa caminhada e para onde vamos, devemos então seguir a vida do espírito e não os apelos do corpo ou das coisas materiais que nos sufoquem, né? Ou que nos conduzam como prioridades, todas as coisas materiais, né? Aí você tem um monte de coisa. Não podemos ser escravos do corpo, nem do dinheiro, nem do ter, nem do poder e nem do prazer, e nem da ideologia. Não podemos ser escravos disto. Para falar uma coisa, então, respondendo à tua pergunta, o que não devemos fazer? Padre, como é que ficam então as programações em alusão a esse período? Bom, a proposta da quaresma é uma caminhada de 40 dias, então, em busca de algo novo. Jesus fez esta caminhada e nós todos que nos consideramos discípulos de Jesus, e o somos, quem foi batizado para ser discípulo missionário, caminhamos para a Páscoa durante a quaresma, através de um aprofundamento na vida de oração, orar um pouco mais, também no jejum. Jejum é exatamente abster-se de algo que não é tão necessário para a vida, que é secundário, né? Isto é, não ser dominados pelo corpo, né? Tanto no alimento, na bebida, mas também não ser dominados pela língua que fala coisas inconvenientes, pelo pensamento que pode girar em lugares inconvenientes, pelo próprio olhar, né? Então, o jejum, né? Por fim, a caridade, né? Não pode haver uma espiritualidade que não olhe o mundo como um todo, que não olhe o bem comum, que não olhe a convivência humana. Aquele que ora
é conduzido pelo Espírito Santo como Jesus, ele também terá uma visão mais ampla e será capaz de acolher a pessoa diferente, aquele que pensa diferente, aquele que é imigrante, aquele que veio de fora, que é de outra cultura, de outro partido político. Enfim, ele será capaz de também viver a caridade. Por isso, durante a Quaresma, na quarta-feira de cinzas, onde recebemos as cinzas na cabeça, para dizer que estamos dispostos, né, a caminhar no caminho de Jesus, a nos arrepender, né, a nos converter, a mudar o coração. Então, no seguimento da Quaresma também vem a campanha da fraternidade para dizer aos cristãos que não devemos só viver a vida de oração, a estar na igreja e achar que isso nos salva, mas devemos amar a Deus e aos irmãos. É impossível alguém amar a Deus e não e se conformar com este mundo e não entender que amar a Deus significa continuar a obra de Deus, né? É amar toda a criação. É estar em harmonia com as pessoas, primeiramente, mas também com aquilo que existe na criação, os seres vivos, a planta, a terra, as águas e tudo mais. Então, a pessoa que ama a Deus, que quer se converter, realmente viver o amor de Deus que foi manifestado em Cristo Jesus, será uma pessoa que se deixa conduzir pelo Espírito, buscando muito então a oração, a palavra de Deus, a escuta da palavra, a vida em comum e construindo a fraternidade, a solidariedade, tanto assim que também no domingo antes da Páscoa, que é o domingo de Ramos, será feita a coleta da fraternidade, que ela deveria ser consequência de uma espécie de poupança que nós fazemos durante a Quaresma, quando nos abstemos de uma cerveja, por exemplo, de uma cachaça, de um refri, de um bombom, de um sorvete, que são coisas secundárias que podemos nos abster e destacar aquele dinheirinho, aquela poupança para ser destinada àquela obra da fraternidade que este ano nos fala da fome, né? O tema da campanha é a fome. E Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Então nós somos responsáveis, disse Jesus, para cuidar não apenas de nós, mas cuidar dos outros também, porque fazemos parte de uma mesma família, de uma mesma raça, que fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador.